Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. É uma grande alegria, meus irmãos, e nós vamos hoje falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Mateus 1, do 1 ao 17. Vou proclamar para nós a palavra. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Obed, de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora a mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos do cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos vendo que muitas vezes, às vezes nós estamos na Santa Missa e vem esta passagem, de Mateus falando da genealogia de Jesus, ou até mesmo você em algum momento deve ter passado por esta passagem. E é interessante que sempre nos dá uma tentação de passar por essa passagem como se não tivesse nada importante. Porque aí nós começamos a ler nomes e nomes, fulano gerou fulano e tal. E isso, há uma tentação de nós não olharmos para isso, Por quê? Porque nós que somos ocidentais, a genealogia ela não tem muita importância. Nos últimos anos até que ela está surgindo mais o interesse. Mas para o povo judeu era interessante sempre quando eles iam se identificar de falar da genealogia, porque era importante da onde eles vieram, toda a tradição, a cultura, a questão financeira, tudo era de acordo com a sua genealogia. Só que a Bíblia ela nos traz duas genealogias de Jesus. Essa que nós lemos em Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, mas também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do 23 ao 28, que partem de princípios diferentes, Mas ambas trazem Adão, Abraão e Davi, Falam destes três personagens que são muito importantes, dentro da genealogia de Jesus. Jesus ele é o novo Adão e através dele, meus irmãos, e depois dele surge o homem novo. Por quê? Porque o homem novo ele é livre do pecado. O homem novo ele foi inaugurado pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus ele coloca a genealogia para nós
de uma forma ascendente, terminando em Adão. Então fica claro que a intenção aqui de nomear Jesus como o começo de todas as coisas, né? Porque se você for ver no Antigo Testamento, né, começa a origem de Adão lá em Gênesis capítulo 5 tem a sua origem. Então no Antigo Testamento começa em Adão e no Novo Testamento Mateus já nos coloca em Jesus como ele que faz nova todas as coisas. Então Mateus coloca de uma forma ascendente, né, terminando em Adão, e fica claro essa intenção dele de nomear Jesus como começo de todas as coisas. Fala também de Abraão, que é o nosso pai da fé, né, um dos patriarcas. Todo o início da história do povo de Israel, nós vemos deste homem que foi um homem fiel, que traz uma paternidade milagrosa, que é a paternidade de Isaac, o filho da promessa, né? Sua mulher era estéril, mas pela promessa ele consegue esta paternidade. Por quê? Porque Jesus é o culto perfeito. Meus irmãos, em Adão nasceram todos os homens. Se você for perceber, né? Em Adão nasceram todos os homens. Só que em Abraão nasceu, né? Nasceu o quê? Uma nação santa. A partir de Abraão, porque antes Deus foi tentando fazer, né, alianças, né? Tentou Noé, tentou Enoque, foi tentando até o ponto que o homem ia rompendo. Mas em Abraão nasce a nação santa, por isso que ele é o nosso pai da fé. Por quê? Porque Jesus ele vai substituindo toda a criação. Então depois vai falar de Davi, que foi o grande rei ungido, né? Nós já vimos, né, que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas que também caiu no pecado do adultério, né? Compôs o Salmo 50, onde ele miserere, lá onde vai dizer, ele estava num momento, né, pede, ele clama a misericórdia de Deus, Deus ouve, né, a sua oração. Por quê? Em Mateus aqui Jesus ele é chamado de ungido, o Messias. Então, o grande rei ungido Davi, Jesus é o rei. Por quê? Porque a promessa é que o rebento de Davi seria aquele que teria o reinado para sempre. Então Jesus Cristo ele é o cumprimento desta promessa. Mas Davi, com todos os seus problemas que ele teve a sua família, né? Houve uma calamidade familiar, né? Seu pecado com Betsabeia, né? A consequência do pecado, a morte do filho. Depois os irmãos, um que mata o outro. O irmão que acaba tendo um incesto, violenta a sua irmã, né? Ele pede para que se finge que estava doente, pede que Tamar fosse lá levar uns pasteizinhos para ele acaba violentando ela e o outro irmão acaba matando ele depois, 2 anos depois. Ou seja, a espada nunca se afastou da casa de Davi. Por quê? Porque houve esta calamidade familiar, ele atingiu o ponto alto, né? Na calamidade foram muitas coisas erradas que aconteciam, né? E nós vemos o quê? Que Jesus, ele é o ápice da perfeição da família de Nazaré. Todo o exemplo de amor, o exemplo de acolhida, o exemplo de respeito. Em Gênesis, no capítulo 5, nós temos a lista da família de Adão. Então, no Antigo Testamento já tem uma genealogia falando, né, de Adão. Só que Mateus inicia o Novo Testamento como Jesus, o novo Adão. Meus irmãos, fala aqui nesta passagem bíblica de Mateus, vai dizer de 3 mulheres aqui, em especial. Uma delas é Ruth, né? Ruth é aquela judia que foi adotada, que acabou depois casando com Boaz. Fala de Raabe, a prostituta, aquela que acabou abrigando os espiões durante a invasão de Jericó, né? E vai falar de Betsabeia, a mulher de Urias. Perceba que, eu vou ler de novo aqui, no versículo 6, Mateus 1, 6, vai dizer assim, vou pegar o 6. O rei Davi gerou Salomão daquela que fora mulher de Urias. Por que Mateus não cita aqui
Por que ele acaba não citando o nome de Betsabé? Porque se você for ver, ele vai falando vários nomes de fulano que gerou fulano, mas quando chegou ali, ele não cita. Mateus, ele acaba omitindo o nome dela. Por quê? Porque era uma situação vergonhosa por todo o pecado de Davi, do adultério e da morte de Urias. Então, olha só. Então Mateus, ele acaba omitindo aqui essa situação vergonhosa. Mas, meus irmãos, Deus age com misericórdia com todos eles e vai agir com a nossa família, mesmo por todas as traições, né? Todos os adultérios, todas as situações de pecado. Na genealogia de Jesus houve reis infiéis, houve assassinos, houve beberrões, houve homens ilustres também. E não é diferente da nossa genealogia. Antes de nós houveram pessoas muito boas, outras nem tanto tão boas, que cometeram pecados de idolatria, de adultério, assassinatos, né? Quantos antepassados nossos que viveram na guerra, que fugiram de um país para o outro. Enfim, são várias as situações. Então não é diferente a nossa genealogia da genealogia de Jesus, né? Toda a nossa herança. O Senhor, Ele consome tudo na sua divindade. Esse que é o grande detalhe que nós precisamos no dia de hoje entender. Jesus, ele não se coloca, meus irmãos, entre os puros da nossa genealogia, mas ele purifica tudo com a sua pureza. Jesus, ele vai purificando com a sua pureza. Por isso que nós precisamos nos aproximar com fé e clamar sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todo o nosso geneagrama, né? Este sangue de Jesus para um caminho de libertação. Aqui nós temos o nosso geneagrama. E eu quero te dizer o seguinte, nós vamos orar agora. E se você tiver o seu geneagrama em mãos, né? Se não, você providencia fazer. Mas é importante que cada nome você possa, meu irmão, minha irmã, você possa, a partir de hoje, quando for falar deles, como se você fosse colocar um sobrenome para eles. Por exemplo, o meu avô Júlio, ele era Júlio Gonçalves de Souza. Mas a partir da nossa oração de hoje, eu vou falar o Júlio de Jesus. A minha avó Lolita, a Lolita de Jesus. O meu bisavô o Ismael de Jesus. A minha bisavó, a Francisca de Jesus. Que você possa, a partir de hoje, quando você for orar, agora você vá falando isso. Você vai dizendo o nome deles. O meu avô Osvaldo de Jesus. A Irma de Jesus. Meu bisavô, o João Eduardo de Jesus. Que nós possamos pedir hoje esta graça do Espírito Santo. Que nós possamos rezar e clamar que o sangue de Jesus agora, ele vá purificando, meus irmãos, toda esta santidade, esta pureza de Jesus nas nossas gerações. Eu te convido agora a você fechar os teus olhos, a reclinar a sua cabeça, e que você possa fazer esta oração com muito amor, com misericórdia, pedindo sobre a sua árvore genealógica, pedindo que o Senhor possa trazer toda a graça, toda a cura, que você possa fazer este momento agora de oração, de reflexão, trazendo na sua memória toda a sua história, todas essas pessoas, chamando-os de cada um de Jesus, né? Renomeando hoje o que o Senhor me colocava no coração, que renomeava cada um deles com o seu sobrenome de Jesus. Muitos que até mesmo viveram afastados do Senhor. E eu te convido a reclinar a sua cabeça e orar, meu irmão. Senhor, a minha vida foi por ti tecida, Senhor, e tu sabes.
Tu sabes, Senhor, as heranças negativas que eu trago. Tu conheces, Senhor, todos os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, Senhor. Tu conheces, Senhor, os meus pecados. Tu conheces, Senhor, as minhas fraquezas, Senhor. Tu conheces todas as situações, Senhor. As minhas más inclinações, Pai amado, Pai santo, Pai querido. Tu sabes, Senhor, de tudo e Tu podes curar, Senhor. Age também, Senhor, curando e libertando os meus parentes, Senhor, que muitos são escravos da prostituição, do adultério, das drogas, do alcoolismo, de violência, de tantas situações, Senhor. Liberta-os, tem misericórdia, Senhor, dos cônjuges, Senhor, que muitas vezes são feridas pelo descaso do adultério, Senhor, eu te peço. Liberta-nos, Senhor, de todas as consequências do adultério. Tantas pessoas que passam situação financeira hoje apertada, Senhor, por consequências do adultério. E eu te peço, Senhor, que o Teu sangue vá nos lavando agora, lavando cada situação. Senhor, a minha casa precisa de Ti. Eu quero, Senhor, quero passá-la pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Que nós possamos viver, Senhor, a vida dos filhos de Deus, porque nós queremos viver a Tua ressurreição. Queremos viver esta vida como filhos amados de Deus, Senhor, na plenitude, Senhor, da Tua graça. Eu te peço, Senhor, liberta-nos das heranças do passado, Senhor, e faz-nos nascer de novo. Eu clamo, Senhor, o Teu sangue precioso agora sobre cada geração da nossa família. Que no Teu sangue há poder de perdoar, no Teu sangue há poder de purificar, porque no Teu sangue há poder de lavar, Senhor, no Teu sangue há poder de salvar, Senhor, de restaurar, no Teu sangue há poder de vencer, no Teu sangue há poder de renovar e no Teu sangue há poder de proteger, porque todo aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Que a Tua pureza, Senhor, purifique cada geração da nossa árvore genealógica. E que nós possamos chamar agora cada um deles como o sobrenome de Jesus. Então você vai rezar depois com a sua árvore e você vai falando, né? Você vai dizer: eu peço pelo Oswaldo de Jesus, pela Irma de Jesus. E assim nós vamos proclamando e profetizando a libertação da nossa árvore genealógica. Deus abençoe você e veja o quanto é importante, o quanto é rico esta passagem de Mateus, capítulo 1 da genealogia. Muitas vezes nós olhamos e tentamos até passar por esta passagem sem ver o quanto ela é importante. Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que o sangue de Jesus purifique cada geração da nossa árvore genealógica. Amém.